Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver: veículo é flagrado a mais de 155 km por hora em Erval Grande. Idosa morre após ser baleada em Tapejara. Aqui em Erechim, homem tem a carteira roubada e logo depois criminosos tentam extorquir ele para devolver o documento. E você vai ver também as últimas informações do esporte. O Ipiranga venceu ontem à noite o Igrejinha pela divisão de acesso na estreia do novo técnico Fabiano Dausch. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você que está chegando agora, nessa quinta-feira aí, hein? Hoje com um climinha de inverno, hein, Marcão? Chegou o outono, mas chegou com frio, hein? Aqui em Erechim hoje, temperatura aí não ultrapasse os 20 graus. Daqui a pouquinho você vai ver as informações da previsão do tempo. Mas a gente já começa falando para você de segurança pública, porque a Polícia Rodoviária Estadual flagrou aí nesse fim de semana um motorista andando a mais de 155 km por hora lá em Erval Grande. Olha, ele foi parado pela polícia e, claro, foi multado e ele agora vai ter a sua CNH suspensa. Te liga na reportagem. Quando o rodoviário da Brigada Militar de Nonoai flagrou no último fim de semana um motorista andando a 155 km por hora. O flagrante ocorreu na ERS 480, em Erval Grande. Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor da caminhonete foi autuado em flagrante. Ele vai ter a CNH suspensa e terá que passar por um curso de reciclagem, além de receber 7 pontos na carteira e pagar uma multa de mais de R$ 800. A gente segue o nosso Bom Dia Notícias falando para você que uma casa foi destruída por um incêndio no bairro Cristo Rei na noite desta quarta-feira. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros aqui de Erechim foram chamados até o local para conter as chamas. Apesar da força do fogo e a destruição do espaço, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio agora serão apuradas pela Polícia Civil. E em Tapejara, uma idosa de 77 anos morreu após ser baleada. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira. De acordo com vizinhos, Lourdes Luza Favletti estava varrendo a área de casa, na rua Independência, no bairro Sol Poente, quando ouviu pelo menos 3 disparos. Um deles atingiu a sua barriga. Lourdes chegou a ser socorrida, sendo levada para o Hospital Santo Antônio de Tapejara e logo após transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, onde faleceu. De acordo com a Polícia Civil, a bala que atingiu a idosa é calibre 22. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. E a gente vai direto para o site do jornal bomdia.com.br, a matéria do Alan Dias, porque ladrões furtaram um carro aqui em Erechim e acabaram dentro desse veículo encontrando a carteira da vítima. Dentro do veículo estavam apenas documentos e eles tentaram extorquir. O caso aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando um cidadão esteve lá na delegacia de polícia informando que o seu GM Celta havia sido arrombado durante a madrugada. No interior do carro, os criminosos levaram uma carteira com vários documentos pessoais. Durante o registro da ocorrência na DP, a vítima foi informada que os autores do furto estariam em sua casa, solicitando dinheiro e em troca dos documentos. Acompanhada por uma guarnição, a vítima deslocou até a casa, onde os policiais abordaram 3 indivíduos caras de pau. Com eles foram localizados os documentos que haviam sido furtados e um facão, rapaz. O trio de 20, 21 e 31 e 32 anos de idade acabou sendo preso e encaminhado lá para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e depois eles foram liberados, né? Eles podem responder aí pelo crime de extorsão, mas, de qualquer forma, eles foram liberados aí.
E, claro, tiveram que devolver os documentos para a vítima sem ter que pagar nada, viu? Olha, se os seus documentos forem roubados e o cara ligar aí pedindo dinheiro para devolver, viu? Chama a polícia, marca com esse vagabundo e vai com a polícia junto, viu? Porque, olha, se você é um cidadão de bem, aí você achou o documento, o mínimo que você pode fazer é devolver para a pessoa. Agora, cobrar é muita cara de pau. A gente segue com o nosso Bom Dia Notícias trazendo informação para você porque um motorista sem carteira bateu um veículo e acabou capotando outro lá em Nonoai. O caso aconteceu, quase provocou um grave acidente lá na RS 406 na noite dessa quarta-feira. Ele seguia pela rodovia em um veículo modelo Fiat Uno quando atingiu um automóvel modelo Fiat Palio que saía de um posto de combustíveis. Com a força do impacto, o Palio capotou. O motorista sem carteira ainda teria tentado fugir do local, segundo testemunhas, mas ele foi preso em flagrante. Além de dirigir sem permissão, ele também vai responder por lesão corporal grave, pois o motorista do outro automóvel, o Fiat Palio, acabou ficando ferido. Olha, a gente vai falar para você agora de adoção de animais. Olha, esse é um gesto muito bonito, principalmente quem adota um cachorrinho, um gatinho aí, né, para a alegria da sua família. Bom, a gente sempre fala, é claro, você pode comprar o seu animal, mas adotar é muito mais legal. Veja na reportagem da TVE. Há um mês na casa nova, o Tripé está bem à vontade. Gosta de ficar deitado em frente à porta de entrada, mas também não dispensa um colo. E a amizade, que é recente, parece de longa data. Ele foi adotado pelo Bernardo, que decidiu buscá-lo no abrigo depois de ver uma postagem no Facebook. Desde 2014, o Tripé estava aguardando por um lar. Ele tem 10 anos de idade e não tem uma patinha. Mas isso não foi um problema para o Bernardo, que estava procurando uma companhia para o Cid. É isso mesmo, Bernardo? É isso aí mesmo. Já tinha 2 cachorros, né? E aí um deles acabou fugindo. E o Cid ficou bastante solitário, assim, né? Tava demonstrando que estava bem solitário. Eu guardava, assim, dentro de mim um sonho de um dia adotar um bichinho já com deficiência, mas não foi nem isso que me chamou a atenção nele, sim o tempo de abrigo que ele tinha na seda, né? Desde 2014. Então eu decidi que ele não iria ficar mais lá. A adoção do Tripé foi inesperada, segundo a equipe da Unidade de Medicina Veterinária de Porto Alegre. Mas a surpresa não parou por aí. Nos meses de janeiro e fevereiro, o local registrou 33 adoções, 14 a mais do que no início do ano passado. Normalmente, nos meses de janeiro e fevereiro, tem uma queda no número de adoções. Né? Geralmente são meses que o pessoal viaja mais, acaba ficando menos gente em Porto Alegre, menos gente na cidade, né? Que são meses que a gente tem um número maior de animais nas ruas, né? De animais atropelados nos atendimentos. Além do crescimento no número de adoções, também chamou a atenção a maior procura por animais idosos e com algum tipo de deficiência, como o Tripé. Um sinal de que mais pessoas estão entendendo não só a importância da adoção, mas também que os bichinhos vão precisar de cuidados. A conscientização das pessoas, né, de que o animal é um ser vivo, é um ser que precisa de carinho, é um ser que está disposto a amar. A conscientização também do cuidado, né? Para adotar é preciso levar comprovante de residência e um documento com foto. Os animais saem daqui castrados e com as primeiras vacinas. Depois disso é só manter os cuidados em dia e aproveitar a vida ao lado de um novo amigo. Família completa de novo, né? Tripézinho com uma casinha nova, uma família nova. E sinto que ele está bem feliz. Olha, o governo do estado aprovou uma bolsa auxílio que vai beneficiar os jovens gaúchos e incentivar que eles prospectem a paz em suas comunidades. Entenda melhor essa história agora na reportagem. Yasmin, de 16 anos, estava feliz da vida. Nesta segunda-feira, veio ao Palácio Piratini como convidada. 135 jovens receberam do governador Eduardo Leite o cartão da Bolsa Jovem Multiplicador, do Programa de Oportunidades e Direitos. O auxílio mensal de R$ 598 dura 6 meses e pode ser estendido por 1 ano. Mas a motivação não é o dinheiro.
O aprendizado e o conhecimento e a oportunidade que a gente tem de ir em teatros, essas coisas, mas o que mais me motiva é o conhecimento e o que eu estou adquirindo lá dentro. E poder espalhar isso na tua comunidade. Sim, e é muito importante isso. A tarefa deles vai ser conscientizar e atrair cada vez mais jovens para os centros, onde podem fazer cursos e outras atividades. E assim, aos poucos, espalhar a cultura da paz, como, aliás, destacou o governador. A gente muda o mundo quando a gente muda dentro de casa, quando a gente ajuda na nossa comunidade, na nossa escola, a serem lugares melhores. Então, não subestimem, não diminuam, não se deixem em qualquer momento abater pela capacidade que vocês, cada um de vocês aqui tem para transformar esse mundo num lugar melhor. Não é o governador, o presidente da República, o prefeito que vão fazer, são vocês lá na ponta. Os centros da juventude ficam em locais de alta vulnerabilidade social e funcionam em parceria com as comunidades. São 4 em Porto Alegre, 1 em Alvorada e 1 em Viamão. O foco está na inclusão dos jovens de 15 a 24 anos. Já são 184 bolsistas. A meta é ter 57 multiplicadores em cada centro da juventude. O Programa de Oportunidades e Direitos é uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo gaúcho, no valor de 56 milhões de dólares. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve reunido ontem, no início da tarde, com várias lideranças empresariais do estado. Nessa semana a gente mostrou que ele também estava reunido com políticos. O governador se reuniu aí com várias classes e pede o apoio de todas elas para os recursos e também emendas solicitadas pelo estado neste ano. No Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre, 300 convidados, a grande maioria empresários de todas as regiões do estado, ouviram o governador Eduardo Leite. Foi a primeira reunião Tá na Mesa de 2019, promovida pela Federação. O tema foi Agenda de Diálogo para Vencer a Crise. Deixar claro, somos um governo que se propõe a ser evolução sem ruptura. Nós não olhamos para o passado querendo reinventar, mas sim aperfeiçoar, qualificar, melhorar ações. Conforme o governador, um dos desafios para a superação das dificuldades é o regime de recuperação fiscal. Mas eu tenho certeza absoluta que com o apoio na Assembleia às reformas, com a parceria do setor privado para investimentos em infraestrutura, com a redução da burocracia, da atuação firme do Estado para tornar mais simples a relação com quem investe, nós vamos sim ter o ambiente de negócios que coloca o Rio Grande do Sul em posição de destaque para investidores, gerando emprego, renda e alimentando um ciclo virtuoso para o Rio Grande do Sul. A presidente da Federação, Simone Leite, reiterou a parceria da entidade com as iniciativas do governo para o desenvolvimento do estado. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos falar sobre carga tributária, nós precisamos falar sobre infraestrutura e o governador se mostra muito aberto a todos esses temas e ele tem sido muito proativo, apresentando projetos efetivos, tendo uma boa parceria hoje da Assembleia Legislativa e ele está muito otimista. Esse otimismo dele contagia todos nós. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e atenção, minha amiga dona de casa, alô meu amigo que faz as compras do seu dia a dia, eu quero falar um recado importante para você, são as ofertas do Supermercado Querência para essa quinta-feira. Tá aqui na minha tela, hein? Carne bovina de segunda, R$ 11,98 kg. Chuleta bovina, R$ 16,95 kg. Arroz Cotréu, 5 kg, R$ 8,99. Ovos vermelhos cartela com 2 dúzias e meia, apenas R$ 9,97 a cartela, ou então R$ 3,99 a dúzia. Também farinha de trigo Maria Inês 5 kg, R$ 8,98. Inseticida SBP 380 ml, R$ 7,98. Óleo de soja Corcovado, R$ 2,89. Sabão em pó Girandosol, 1 kg, R$ 4,95. Café Nescafé Tradição, 230 gramas, R$ 9,98. Pão francês, R$ 4,99 o quilo.
Passe agora mesmo no Supermercado Querência, que tem 2 lojas aqui em Erechim, uma na rua João Pessoa 346 no centro e a outra na rua Léo Nels, número 641 lá no bairro Aldo Arioli. Faça também o seu cartão Senf e pague suas contas em até 40 dias. O cartão Senf é o cartão do Supermercado Querência. Supermercado Querência, promoção todos os dias para você. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação. Agora a gente vai falar de saúde, hein? O estado do Rio Grande do Sul realizou nessa semana uma operação cardíaca inédita no país. A TVE acompanhou e mostra para você mais detalhes. Um procedimento novo para cirurgia no coração. 2 estudos americanos divulgados recentemente comprovam que a técnica conhecida como TAV, implante por catéter de prótese valvar aórtica para tratamento da estenose, antes indicada para idosos portadores de outras doenças e, portanto, com maior risco de complicações na cirurgia convencional, pode ser ampliada para pacientes mais jovens e de baixo risco. A chamada estenose aórtica é um espessamento da válvula do coração que reduz o fluxo sanguíneo, causando falta de ar, tontura e até desmaios. A doença atinge cerca de 200 mil pessoas em todo o país, 6% delas acima dos 75 anos de idade. O tratamento convencional da doença requer a abertura do peito, cirurgia extensa e de recuperação lenta. A colocação do implante reduz pela metade o tempo de reabilitação. Se faz uma anestesia na região inguinal da virilha, por ali se punciona, não tem cortes, se coloca por dentro do sistema arterial, controlando através de imagens, de eco e de fluoroscopia, em cima da válvula doente, essa prótese, e ela é aberta e expandida em cima da válvula doente e passa a fazer a função da válvula doente, essa prótese por catéter. Terezinha, 75 anos, se assustou quando o exame mostrou o diagnóstico de estenose. Ela fez o implante da válvula em outubro do ano passado. Não conhecia, fiquei encantada, não sofri nada. Voltei para casa, tudo ok, como se nada tivesse feito. Parece corte, não aparece nada. O médico estudou a técnica na Alemanha e desde 2009 realiza o procedimento em Porto Alegre. Foi o primeiro cirurgião cardiovascular no país a aplicar o método. São cerca de 500 implantes já realizados. A cirurgia ainda não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde. E a nossa grande expectativa é, agora, no início de 2020, que esse procedimento seja incluído no rol de procedimentos da ANS, que esse é o primeiro passo para que ele possa ser, esse procedimento oferecido para todos os pacientes, inclusive do Sistema Único de Saúde. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção. Você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, colocar o seu escritório, sua loja, o melhor ponto de referência e, por que não, um pavilhão novinho para a sua indústria? Todas essas opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que está no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Visite agora mesmo a Solar Imóveis e também aproveite para acessar o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamentos e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber para comprar, vender ou alugar o imóvel. Tire suas dúvidas também pela central de atendimento da Solar, 3519-8630. Eu vou repetir para você, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Agora, roda a vinheta, meu querido amigo Fernando, porque está chegando o comentário do Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. Muito bem, seu Rodrigo Finardi, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, estamos aí de novo, né, Leandro? Mais um dia e com a temperatura mais baixa, né, jaqueta aí. Tá chegando o outono, mas é o seguinte, mais um dia, mas a situação continua a mesma. E olha aqui uma manchete que o pessoal conhece. Santa Terezinha, nada que esteja ruim que não possa piorar. Isso não é um texto contra o Santa, contra a administração, nada. É uma questão que está sendo discutida dentro da MAU. A MAU, essa semana, estive em Porto Alegre, conversei com o prefeito de Marcelino Ramos, que é o presidente da MAU hoje, o Juliano Zoanazzi, onde ele está preocupado, sabe que nós temos 2 estados no Rio Grande do Sul, um para os hospitais e um para Santa Terezinha, porque nenhum local no Rio Grande do Sul, os municípios que usam o serviço Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, pagam a diferença para usar alta complexidade. Isso só acontece no Santa Terezinha, em Erechim. Como o Estado e a União, ultimamente, não estão cumprindo com suas obrigações com os municípios, acaba o quê?
faltando recurso para todas as áreas, no mais. E o município tem que botar dinheiro na saúde. Então, daqui a pouco, dizem que é mais fácil mandar para Passo Fundo, para outros municípios, um motorista, uma van, que vem aqui tem que pagar a diferença da IHGAS, que é R$600, eu acho que é hoje, para o município de Erechim. Então, se está ruim, e não é essa administração, não é antiga, é no governo Sartori, é no governo Leite, isso vem se arrastando muito tempo, a saúde pública. Então, não é uma crítica a quem está no hospital. É que tem que mudar o sistema que é, mas daí tem que ser via federal, tem que mudar o sistema de financiamento da saúde pública. É uma questão muito mais ampla que simplesmente uma crítica. Mas a maioria dos municípios não quer mais pagar essa diferença de complexidade, você vai buscar outros centros. Indo para outros centros, fica ocioso aqui, tu não recebe, não renova o contrato e tem uma discussão jurídica muito ampla se isso avançar. Mas amanhã eu trago mais um capítulo sobre isso, né? Então aqui é uma questão de... que vem problemas à vista, né? E quem sofre aqui é o paciente, né? Porque vai pegar uma viagem, às vezes, a Passo Fundo, por exemplo, uma cidade que, vamos dar um exemplo aí, que vem do interior, né? Além de chegar até Erechim, vai ter que mais 70 quilômetros até lá. Bom, vamos seguindo, porque nós temos mais destaques aqui da coluna Pente Fino. E agora a gente vai falar assim, ó, um nome fora dos meios políticos para a prefeitura. Quem será, Finardi? Cara, essa é uma... Eu digo assim, você fala que eu não escrevi, mas o que é isso? É o outsider. Outsider é um nome fora da política que vem e vira... O exemplo foi o Trump nos Estados Unidos, isso é uma tendência mundial. O pessoal não aguenta mais os políticos tradicionais e a velha maneira de fazer política. Então, se vem alguém com um pouco de estrutura de fora dos meios políticos, pode ter uma surpresa numa eleição que vem ano que vem. Sempre os mesmos vão nesse. Tem alguns empresários sendo sondados por vários partidos aí. Eu me refiro a uma, né, já veio outras posições hoje de retorno disso. Tem mais empresários sendo procurados para ingressar na vida política. Mas muitos não querem em função de toda essa descrédito que existe na classe política, né? Mas tem pessoas tentando. Quem não é do meio político acha que está muito longe a eleição do ano que vem, mas está fervendo o caldeirão, viu, Leandro? Está fervendo e muito. Tem gente aí que está apostando até que o Finardi, Marcão, vai ser candidato a prefeito, hein? Não, eu não me desejo isso, eu acho que eu não tenho capacidade e não gostaria. Eu acho que nós podemos fazer esse tipo de trabalho que fizemos aqui e ajudar a mostrar que a cidade pode melhorar. Viu só? Tá aí. Bom, vamos continuar falando de eleições. Eu vou falar porque é o seguinte desse assunto, porque tem muita gente que quem quer votar no que vem vai ter que fazer a biometria, Finardi, mas falta bastante gente ainda. Olha, eu peguei um levantamento, eu conversei com o chefe da Justiça Eleitoral aqui, ele me ligou e dizendo assim, cara, ele está meio assustado porque até o momento só 32.599 eleitores. Dados de ontem à tardinha, quando eu fechei a matéria, do site do TRE. Era um outro número, né? Eu fui atualizar no final do dia. E eu nem sabia que a Erechim já passou de 79 mil eleitores, tem 79.006 eleitores. Por isso que eu acho estranho nós ter 105 mil habitantes, só que só 25 mil pessoas não têm títulos em Erechim. Tá, que tem 25 mil crianças? Crianças e idosos de 16 a 18? Eu sempre achei que a nossa população é maior que se divulga. Nós não podemos ter 80 mil eleitores e ter 105 mil habitantes. Eu acho muito para esse tamanho de Erechim. O proporcionamento não bate para mim, né? Não está aqui. Isso é uma outra análise que tem que fazer, né? Porque, mas daí tu se entende, porque as políticas públicas, quanto maior é a cidade, e quem faz esses índices é o IBGE, que é um órgão ligado ao governo do estado, mesmo sendo independente, que banca, do governo federal o IBGE, né? Quanto mais alto, eu imagino que tu muda no patamar das alíquotas do imposto. Sendo mais baixo, tu recebe menos do governo federal. Então tem toda uma jogada, que nem assim, ó, tu vai no mercado, tu vê que a inflação não é aquela de deflação que o governo diz, correto? Mas a inflação que o governo divulga equivale para aumentar o salário mínimo e os índices. Então não aumenta menos. Então eles divulgam como eles querem, mas quem está o dia inteiro no mercado, na farmácia, na bomba, no combustível, sabe que essa inflação que diz? Não, é para boi dormir. Só se botou dedal, ratoeira, veneno para rato, tudo nessa conta, porque não fecha nunca para mim. Se tu ficar devendo no banco, tu cobra 8, 10% ao mês, 400% ao ano. Mas para o governo é 3% ao ano. Então, para te pagar a conta é uma coisa, mas para te receber é outra. Mas voltando para esse tema, então, ainda tem 46.407 eleitores que não fizeram a biometria. Isso demora de 6 a 8 minutos cada um para fazer. Então tem que agendar pelo site do TRE, que explica onde é o site. Porque que acontece? Daqui a pouco vai chegar no que vem, tu não vai poder votar. E tu não podendo votar, tu tem teu título cancelado, e uma série de coisas que tu não pode prestar concurso público, tem uma série de coisas que tu não vai conseguir fazer se tu não votar. Pode ter o próprio CPF bloqueado. Aí então ligado. Agora, mas isso parece que eu estava lendo, isso é um fake que rolou, que não é bloqueado. Mas tu passar no concurso público, não pode assumir se tu tiver o título cancelado. Tem algumas coisas que esse CPF é fake, viu, que rolou nas redes sociais, e o próprio TCE já desmentiu, eu estava lendo ontem sobre isso. Então, nesse primeiro semestre, especialmente, todo o primeiro final de semana
do mês, eles vão ter um regime de plantão, porque não pode no horário que já trabalha da 1 às 7. Então vai ter esse sistema de plantão, tu entra no site, tu agenda, tu vai ser atendido. É rapidinho, não dói, não paga, eu digo, né? E se você não é muito familiarizado, vai lá no cartório que o pessoal ajuda você a encaminhar lá e agendar o horário, né? Então, é importante, olha, mas 79 mil eleitores, essa é uma outra análise que temos que fazer, né, cara? É uma análise bem... Bastante gente. Bom, e hoje você também está se aventurando um pouquinho no mundo do esporte. Você tem uma foto bonita aqui, hein, Finardi, feita, hein, pelo seu José Escúzio, que no fim do arco-íris tem uma boa notícia. Mas é uma questão, é do esporte, mas é questão política, né? Olha aí. Aí tu tem que entender por quê. Isso um empresário mandou essa foto ontem que o Zé Escúcio tinha tirado. O Zé Escúcio é um grande ipiranguista, financiamento ajudou muito sempre, tudo, e hoje é o vice do Adilson Stankiewicz, né? E no dia que chegou o novo treinador, o Fabiano Deitz, esse nome aí, cheio de consoante, tinha um arco-íris sobre o Colosso da Lagoa. Então, assim, o que tu vê na vida? Que no fim do arco-íris tem um pote de ouro cheio de moedas, coisa e tal. Que esse final do arco-íris, né? Chega um novo momento com essa nova chegada desse treinador, que ele recupere a história do Ipiranga, que é bonita, de vitórias, e não nessa... Agora tem a terceira divisão da Série Brasileira. Vou começar... E eu escrevi antes da vitória de ontem à noite, viu? Isso aqui eu escrevi antes da vitória de ontem à noite. Então, eu estou torcendo tomar que não perca, daí vai acabar todo o meu texto para amanhã, né? Mas essa é só uma questão que eu fiz com relação a questão política do clube, de acertos, tudo, e um registro importante, que o Ipiranga é uma das marcas fortes da Erechim, né? Exatamente, está levando o nosso nome de Erechim para todo mundo. Bom, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje. Lá no site do Bom Dia também tem mais informações. E tem uma matéria, depois acho que vai falar, não sei se o Alan ou a Isa, que eu e o Alan e também o Fernando nos acompanhou, nós entrevistamos a nova juíza criminal. Cara, posições fortes, que bom. Ela vai dar uma atenção muito especial para a violência doméstica, que é muito grande em Erechim, e ela quer que o pessoal se encoraje mais para fazer a denúncia, para prender quem tem que prender, né? A violência doméstica, principalmente contra a mulher, contra crianças, às vezes fica embaixo das quatro paredes e não chega até a polícia ou até o judiciário, né? Muito bem, obrigado pelo comentário hoje, Finardi. Até amanhã, eu que agradeço, Leandro. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Bom Dia Notícias volta já. Barra do Rio Azul, 27 anos. Venha comemorar com a gente. De 29 a 31 de março, grande rodeio country nacional. Uma grande estrutura com peões montados em touros de até 1 tonelada. Dia 29, início do rodeio country e show com a banda Nave Som. Sábado, dia 30, continuação do rodeio e show nacional de country rock com a Black Bull Band. No domingo, encerramento do rodeio country e show com a banda legal. Realização Governo de Barra do Rio Azul. Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Todas as linhas de antenas, cabos, conectores, CFTV, HDMI, mouses, teclados, divisores, roteadores, alarmes e um mundo de acessórios. Dê uma passadinha na Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia, na Avenida 7 de Setembro, 263. Precisou de antenas? Ligue 5435226229. Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Venha comemorar conosco o 27º aniversário de centenário. Você também faz parte dessa história. Dia 16 de março, abertura do 12º Jogos Rurais, na comunidade de Chato Gaúcho. Às 8 horas da manhã, pronunciamento das autoridades. Às 9 horas, início dos Jogos Rurais. Ao meio-dia, almoço com suculento churrasco. E à 1 da tarde, continuidade das atividades. Dia 17 de março, sexta trilha do Bicho Cross. Às 6h30 da manhã, café e abertura das inscrições. Às 8 horas, largada automática. E ao meio-dia, almoço. Dia 20 de março, quarta-feira, feriado municipal, aniversário do município. Dia 23 de março, sábado, show baile às 8 da noite com a dupla Milionário e José Rico Cover. Da vida eu encontrei, emocionado até hoje ainda eu fico, quando em minha frente uma multidão
te parede, ali cantando o milionário José Rico. Após baile com a banda Cosmo Express. Sogro, nem o mala do cunhado, lá você pode jogar bola, fazer churrasco com os amigos. A despesa que você tem é gastar 50 ou 100 pra beber umas comigo. Dia 27 de março, quarta-feira, 18º Encontro de Mulheres de Centenário. A 1h, recepção e credenciamento. 1h30, abertura. 2h, palestra show. Mulheres protagonistas da sua história, com o psicólogo e coach Junior Sister. Às 3h, lanche. Às 3h20, integração e distribuição de brindes. E às 4h30, encerramento. Dia 31 de março, domingo, encerramento da Semana do Município. Festa das Escolas Municipais em Linha Menegatti. Às 10h, Santa Missa na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. Ao meio-dia, almoço com suculento churrasco. À 1h30 da tarde, brinquedos do Sesc. E às 2h, encontro de bandas municipais, com animação de Turbo Som. Centenário te espera para comemorar 27 anos com você. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Ô mãe, ficou sabendo que vão botar aquelas internet rápida, aquelas de fibra ótica aqui pra nós, sabe? Quem me contou foi o Piá que trabalha na Creral, mas nem conta pra ninguém. Sim, que nem a Dete eles têm lá, né? Tu podia ver e pegar, diz que nem é caro, que daí eu consigo mandar os vídeos no grupo da família. Vizinha, vem cá, que tenho uma pra te contar. Tu ficou sabendo que vão instalar aquelas internet rápidas da Creral aqui de nós? Mãe, que tá fofocando ali? Creral Telecom. Meio recebeu, chapelou, puxou para a esquerda. Que jogada incrível, Denilson. Show, hein? Que jogada incrível. Mais incrível mesmo é a promoção Poupar na Cressol é jogada de craque. Além de poupar, você ainda concorre a 1 milhão em prêmios. São 4 Hilux, 10 HB20 e prêmios de 10 mil reais. Prepare a comemoração. A jogada de craque é você quem faz. Poupe e participe. E segue o jogo. Lançamento lá na frente e o juizão para. Vem aí o encontro de carros antigos e modificados do Chevrolet Clube de Erechim. Dia 24 de março, domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Posto Netral, às margens da BR-153. A entrada custará R$20. Participe do primeiro encontro de carros antigos e modificados do Chevrolet Clube de Erechim. Apoio Pasque Pneus. Patrocínio Esponqueado Veículos. Aniver Passarela, uma grande festa com muito preço baixo e presentes incríveis pra você. Nas compras acima de R$200, concorra a 10 iPhones XR. Serão 10 ganhadores. Você tem muitas chances de ganhar. E mais, aproveite dezenas de produtos com até 50% de desconto em toda a loja. São muitas ofertas imperdíveis pra você comemorar junto com a gente. Aniver Passarela tem iPhone XR toda semana e grandes ofertas todos os dias. Vem pra cá! Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione. Crie sua conta online.
E compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai Gaúcho. Marcão, saiu o Finardi, chegou agora a Amanda Mendes, nossa colega do repórter lá do jornal Bom Dia Impresso e Digital, para trazer os destaques do jornal. Amanda, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Leandro, boa tarde. Hoje, então, nosso principal destaque é o Dia Mundial da Síndrome de Down. A gente trouxe algumas reportagens especiais. O nosso destaque da capa é o estudante Sérgio, do Colégio Inlau, que é um estudante com síndrome de Down e tem todo um apoio da monitora em sala de aula e da sala multifuncional. Muito bem. Vamos ver os mais destaques na página do Bom Dia, quando o Rodrigo Finardi nós já vemos. E na página 3, quais são os destaques, Amanda? Os destaques da política são, então, o Bolsonaro, que avalia a versão final da reforma da Previdência dos militares, e um projeto importante do Moro, que pede ao Congresso que se debruce em pacote anticrime. Muito bem. Temos mais destaques na página 4, é o Alto Uruguai. Reunião irá discutir recursos do BRD para a região. E na 5? No bairro União, em busca de um espaço público para as crianças. O município de Erechim tem hoje 58 bairros oficiais e a reportagem do Bom Dia vai trazer uma série de matérias especiais, então, sobre os bairros de Erechim. Muito bem. Temos mais destaques na página 6, é o Multiplataformas do BD. Isso, a gente traz então a foto dos tempos de Erechim, o fato da foto e o comentários nas nossas matérias na rede social do Bom Dia. Muito bem, está aqui um negócio especial. Um leitor do Bom Dia mandou pra gente aqui, mostrando o que é isso que é uma lesminha, né? É lesma que se chama isso, Marcão? Sei lá, aqui tá escrito, né? Eu tô sem o meu óculos, mas ela tá tentando subir essa escada aqui em Erechim, muito legal e diferente. Bom, em Erechim tem mais destaques na página de geral, qual é o destaque? Judiciário abre edital para garantir verba em entidades sociais. E no incentivo, o município mantém o programa da Nota Fiscal Gaúcha. Muito bem. Olha, hoje também é dia do caderno Arquitetura e Construção. E qual é a dica de hoje? As dicas, então, são teto de gesso. Defina o estilo para compor a decoração. Muito bem. E o Bom Dia Entrevista? No Bom Dia Entrevista é preciso educação para a convivência com as diferenças. Para a diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Erechim, a Comped, eles trazem, então, algumas dicas sobre cultura e o respeito às diferenças de pessoas com, principalmente, síndrome de Down, mas as pessoas, no geral, com deficiência. Bom Dia hoje está trazendo várias matérias falando sobre isso, né? Aqui a gente tem a opinião do leitor e aqui tem o Espaço Pop. Eu não tinha visto esse espaço ainda no Bom Dia. É novo, Amanda? É um espaço novo que vai trazer semanalmente, sempre nas quintas-feiras, dicas sobre literatura, cinema, séries, crônicas, vai ser um espaço diverso sobre cultura. Ó, Marcão, tu que gosta de leitura, te liga aqui nessas dicas, viu? Bom, seguindo, nós temos mais destaques na página 12, então, essa matéria especial, a inclusão da síndrome de Down. Qual é a história aqui, Amanda? A história, então, é que a gente foi até o Colégio Inlau, né, para mostrar como que é feito esse processo de inclusão dos estudantes com síndrome de Down. Lá a gente descobriu que os estudantes, eles estão incluídos nas salas de aulas regulares, mas eles também contam com o apoio da sala multifuncional. Tanto os estudantes com síndrome de Down
quanto os outros que possuem outros tipos de deficiência. Muito bem, e também tem uma matéria especial com o Pedro Baidec, que é uma referência no esporte e na síndrome de falar em síndrome de Down aqui em Erechim. Isso, daqui o Salus Locke, ele mostra um pouquinho da história do Pedro e traz um pouco da pegada dele. Muito bem, legal. Tem mais destaques aqui, a coluna social do BD, os classificados do Bom Dia, né? E aqui tem de educação, qual é o destaque? Educadores marcam presença em encontro formativo no Marista Medianeira. E da região? Da região, em Jacutinga, o município busca parceria para estimular agroindústrias no Barra do Rio Azul, Prefeitura adquire trator de esteira e micro-ônibus. Em Maximiliano de Almeida, a administração afirma que a comunidade vive um momento de conquistas e em Ponte Preta, um evento dedicado a elas, em comemoração ao Dia da Mulher. E também os destaques da área da segurança pública. E aqui, a gente já falou ontem dessa mulher molestada no mercado, destacou no início do jornal os 155 km por hora, mas tem um destaque do caso Bernardo, né, Amanda? Tá aqui, ó. O caso Bernardo, o Ministério Público recorre e quer aumentar a pena dos réus. E também tem uma entrevista especial nessa página hoje. A nova juíza da Vara Criminal diz que a prioridade será o combate à violência doméstica. Muito bem, uma entrevista especial com a nova juíza aqui de Erechim, a doutora Lilian Paula Franzmann, acho que é Franzmann, isso aí que se lê. Aqui tá uma entrevista completa do Alan Dias. O esporte é daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Bom, Amanda, lembrando que lá no site do Bom Dia tem sempre mais informação, né? Claro, sempre. Qual é o site? O site é www.jornalbomdia.com.br. Tá sabendo legal, olha, tá aprovado aí, Marcão, passou aqui. Bom, você que acompanha geralmente aí as notícias de manhã cedo aí pela Rádio Difusão, às vezes a voz da Amanda Mendes tá lá e também na área de educação também. Amanda, muito obrigado aí, Obrigada, viu? Foi melhor que a tua chefe hoje aí, tá? Foi para dar de parabéns. Fica aí porque agora eu vou chamar o comentário do Igor Miller, daqui a pouquinho a gente tá de volta. A gente está cansando de ouvir aí falar em reforma da Previdência, que é importante, que o Brasil não vai crescer, que se não fizer o mundo vai acabar. Só que, ao mesmo tempo, a gente está começando a se desenhando que para aquilo que deveria acontecer, a reforma, que é para os privilégios, né, para os altos salários, né, tanto do Poder Executivo, o Judiciário como o Legislativo, né, parece que a reforma não vai chegar, ela não vai conseguir, né, atingir aí o que deveria ser a sua essência, digamos assim, que é reformar, né, aquilo que está distorcido, que não está de acordo, né, minimamente aí com aquilo que se faz hoje no INSS. Então, a gente está ouvindo, parece que os privilégios vão continuar, e aí a reforma fica sem sentido naquilo que ela se propõe, né? Que é, digamos assim, tentar equalizar as contas, apesar de que, né, se tu vai ouvir aí, tem muitas linhas de economistas falando, tem economista que fala que a Previdência não tem déficit, tem economista que fala que tem déficit, tem economista que diz que nem se pode falar em déficit da Previdência, que ela seria superavitária, que ela seria autoalimentaria, teria condições aí que o problema não estaria na Previdência, e justamente na atividade econômica. É a falta de atividade econômica, de dinheiro circulando na economia, que gera todos os problemas, né? Então a gente vê as mais diferentes versões sobre esse assunto, né, no Brasil, mas, no entanto, o que a gente não vê é privilégios sendo reduzidos, né? Então a gente vai encontrar salários de R$200 mil no funcionalismo público ou mais, porque não se sabe exatamente o quanto, não se tem acesso a isso, é difícil de achar informações sobre isso, e ao mesmo tempo uma pessoa ganhando salário mínimo, e aí quer se fazer uma reforma em cima do salário mínimo e não em cima de quem ganha R$200 mil. Então, quer dizer,
Tem coerência isso? Será que isso vai dar certo? Para um leigo como eu no assunto, eu diria que não tem coerência, porque se tu mexer exatamente aonde é o maior gasto, não é o menor. E se parece que todo o foco está em cima do menor gasto. Quer dizer, no salário mínimo, vamos reduzir. O cara, em vez de ganhar o salário mínimo, vai ganhar 60% do salário mínimo. Que reforma é essa? E agora aquele sujeito que ganha 100 mil por mês, esse não vai mexer, porque ele tem necessidades, quer dizer, esse tem necessidades, o que ganha salário mínimo não tem necessidades, ele não precisa reformar, né? Então, eu não sei, uma coisa que é muita dúvida, é muita incoerência para aquilo que se quer fazer e não se tem um posicionamento claro para entender exatamente aonde está o furo da Previdência, porque até então não se mostrou claramente os números, quem são os grandes salários, quem mais ganha nesse processo. Até então se quer fazer reforma em cima de salário mínimo. Parece que é isso. É isso aí. Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Dia bom para o Canarinho, venceu ontem na estreia. Olha, uma rodada que deixa aí o Canarinho no G4, estreia do técnico Fabiano Dykes, que aí teve um primeiro tempo um pouquinho complicado, acabou aí sofrendo com a forte marcação imposta pelo Igrejinha, mas no segundo tempo os 2 gols foram marcados, o primeiro com o João Vitor, meio-campista que entrou em campo e mudou completamente o ritmo da partida, e o segundo gol foi do artilheiro Jackson. Muito bem, a gente vê os gols e já continua comentando mais desse jogo para você a partir de agora. Te liga! O Ipiranga voltou a vencer na divisão de acesso. Dessa vez o time de Erechim fez 2-0 no Igrejinha, no Colosso da Lagoa. Em um jogo bastante equilibrado, os gols saíram apenas no segundo tempo. Primeiro, aos 11 minutos, com João Vitor, que havia acabado de entrar na partida e acertou um chute da entrada da área, abrindo o placar para o Canarinho. E o gol! Do Ipiranga, João Vitor! Quando a partida já se encaminhava para o final, aos 45 minutos do segundo tempo, Marcinho, que também havia entrado há poucos minutos, fez uma boa jogada pela esquerda, tocou para Jackson, que fez o segundo do Ipiranga, fechando o marcador em 2-0. Ipiranga, uma jogada trabalhada no meio da área ali, eu disse é só cruzar e chutar e é gol. O Ipiranga amplia 2-0, Caliandra. O próximo jogo do Ipiranga será no domingo, às 4 da tarde, diante do Passo Fundo, no Colosso da Lagoa. Muito bem, tá aí então, Caliandra. Bom, duas substituições muitas solicitadas pelo torcedor e que deram certo. Pedi pro Fabiano se ele vai continuar com o time. Ele disse que mais ou menos é isso aí já que encaminhou. Será que vai acertar o Ipiranga agora? Olha, eu acho que em relação a ontem, acertou em algumas partes. Outras partes eu acho que deixou a desejar foi em relação ao Ronaldo Gramadense. Ele que é meio campista, ontem vestiu a camisa 10, não teve uma boa atuação em relação ao jogo, participou de poucas jogadas, diferente do que foi o Flávio Paulino no jogo da semana passada, onde o Ipiranga goleou o São Borja por 5-0. Ontem o Ronaldo não apareceu muito. Eu acho que nos próximos jogos dava para o Fabiano apostar um pouquinho mais e explorar também o Flávio Paulino. Ontem tivemos o retorno do Joãozinho na sua posição original, que era atacante. Ele que em relação ao Círio Quadros vinha jogando como lateral, jogou muito bem, fez a função muito bem, mas ontem também ele teve aí a partida um pouquinho apagada, brilhou no segundo tempo, logo após a entrada do João Vitor, que deu mais mobilidade ali no setor do meio campo. Muito bem. Vamos ver como é que fica a tabela da divisão de acesso agora, porque o Ipiranga está numa colocação que até então ele não havia entrado, apesar de nós termos aí 12 rodadas, já 11 rodadas, não havia entrado. Está na 4ª posição, Caliandra. 4ª posição, graças aos resultados combinados de ontem, porque teve a derrota do Passo Fundo e hoje aí entra em campo o Tupi, né? O Tupi aqui que, se caso vencer, vai ultrapassar o Ipiranga. Em relação à próxima rodada, nós teremos o clássico regional entre Ipiranga e Passo Fundo que perdeu
aconteceu ontem, e também caiu o técnico do Ipiranga, do Passo Fundo, logo após a partida aí foi anunciado a demissão do técnico. Passo Fundo aí que vai ter poucos dias, né, 2 ou 3 dias aí para anunciar um novo técnico ou talvez vir com um técnico interino para a partida. Passo Fundo que começou muito bem essa competição, chegou a ter 100% de aproveitamento, mas agora acabou caindo, enquanto isso o União Frederiquense sobe. Hoje à tarde, a partir das 4 da tarde, Tupi e São Borja, um empate tá bom pro Ipiranga aqui, né, nessa partida. Um empate tá bom. Vamos torcer. Mas se o São Borja vencer, tá melhor ainda. Tá melhor ainda, mas vai ser um pouquinho complicado em relação ao São Borja vencer em relação ao Tupi. O Tupi que vem muito bem esse ano. Tupi que é um aí dos nomes, vamos assim por dizer, revelações da competição, porque não era de se esperar que o Tupi, um time, tivesse aí um tão bom desempenho como foi, como tá ocorrendo na divisão de acesso, né? O Tupi que já assumiu ali a 4ª posição e que agora caiu novamente. Vamos ver aqui outros resultados que nós tivemos ontem, Caliandra. Nós tivemos aí como é que foram os outros gols da divisão de acesso? A vitória do Esportivo por 3-1 diante do Passo Fundo. O Glória venceu o União Frederiquense, resultado bom também para o Ipiranga por 2-0. Teve aí a vitória do Ipiranga por 2-0 também. Rodadas aqui, né, de 2-0 fora esse jogo daqui. Em relação ao Tupi e São Borja jogam hoje, é bom o Ipiranga também ficar atento em relação ao saldo de gols, porque o saldo de gols das duas equipes é 1. Então, caso seja um empate em 2-2, o Tupi já vai aqui em relação ao saldo de gols, porque em relação aqui aos empates vai estar tudo igual, né? No caso, se empatasse, ia estar 2 e 4 aqui os mesmos números. Tem que ser um empate sem gols. Isso. Muito bem. Bom, vamos dar uma olhadinha também lá em cima no grupo A da divisão de acesso, que a gente também tem que ficar de olho, porque nós tivemos aí o clássico dos ex-técnicos do Ipiranga, Bagé e Guarani de Venâncio. O Bagé do Márcio Nunes e o Guarani de Venâncios do Leucir da Lastra. Foi 0-0. Foi 0-0, né? E aí o Guarani, que antes estava na liderança nessa rodada, acabou caindo aí para 3º lugar. E teve aqui a Lajeadense também, que acabou vencendo o Inter de Santa Maria. E olha, o Inter de Santa Maria, que na semana passada dispensou um ex-jogador do Ipiranga, que era o Jajá. O atacante aí foi dispensado, por quê? Porque ele não correspondeu às expectativas. Ele foi contratado para fazer gols, não fez gols e acabou sendo dispensado. Outros resultados dessa rodada aí? Bom, tivemos o São Paulo, que venceu o São Gabriel por 2-1. Aqui o empate entre Cruzeiro e Farroupilha. E aqui também a vitória do Lajeadense, né, por 2-1. E o empate entre Bagé e Guarani, 0-0. Muito bem. Bom, agora vamos falar da divisão principal, porque ontem encerrou aí a primeira fase da divisão principal do Campeonato Gaúcho. E nós já temos os confrontos aí para a próxima fase. Como é que fica, Caliandra? Já temos. As datas ainda não estão definidas pela Federação Gaúcha de Futebol, mas ao que tudo indica vai iniciar ainda neste fim de semana. O Grêmio que vai enfrentar o Juventude, e o Juventude que com essa classificação, obviamente todos os times aí vão desembolsar, né, vão ganhar aí, na verdade vão ganhar, né, não desembolsar, vão ganhar R$100 mil, porque já garantiram vaga aqui nas quartas de finais. Então o Grêmio ontem venceu, vai enfrentar o Juventude lá no Jacone, o Inter vai ir até Novo Hamburgo, enfrentar o time da cidade no Estádio do Vale, e aqui em relação ao Aimoré, uma surpresa, porque no passado o Aimoré estava na divisão de acesso, acabou chegando à final e garantiu vaga na divisão principal e vai enfrentar o Caxias no Cristo Rei. E o São José, que vai que vai receber o São Luís. Lá no Passo da Areia. Muito bem. Bom, vamos falar do Internacional. Como é que foi o time do Inter ontem? Bom, a dupla Grenal venceu ontem, né, por 2-0. Marcão, tem como a gente abrir aqui os resultados? Vamos subir aqui um pouquinho? Só a gente voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui não. Isso. Já vai aparecer ali daqui a pouquinho. Vai dar uma atualizadinha aí. Muito bem. Enquanto isso vai atualizando aqui, a gente vai falar do Grêmio, porque a gente vai ver os gols do Grêmio que venceu ontem por 2-0 o time do Pelotas. A narração e as imagens são da Grêmio TV. Equipes realmente muito abaixo. A bola dominada pela equipe do Pelotas. Perdeu, hein? Perdeu essa bola. Tassiano passou de viagem. Saiu o goleiro, atirou, golaço! Tassiano para o Grêmio! Belo gol do Grêmio, a saída errada do Pelotas, Tassiano que não tem nada com isso, aproveitou muito bem, desarmou para a grande área, chega por ali o zagueiro Cleiton, perdeu, e agora no contra-golpe, é um caminhão de gremista contra 2 jogadores do Pelotas, são 5 contra 2, abertura feita para o Tony Anderson, dentro da grande área, bateu no poste, chegou!
jogo para sacramentar a vitória. Grêmio 2, 0 para o Pelotas. Olha, num contragolpe de cartilha, uma aula de contragolpe, de como se aproveita. Eram 5 jogadores do Grêmio. Muito bem, tá aí então, Caliandra. Como é que tá a situação então? Olha, vamos aqui para os resultados da rodada. O Grêmio que venceu o Pelotas por 2-0, o Inter que venceu o Novo Hamburgo também por 2-0. Aqui o Juventude que voltou a vencer dentro de casa por 1-0, venceu a Avenida. O Veranópolis que já está rebaixado, ficou aqui em um empate em 3-3 como o Brasil. O Aimoré que venceu o São Luís por 2-1 e o São José e Caxias que também ficaram no empate por 2-2. Caíram, então, para o divisão de acesso ano que vem, o Avenidinha, lá, né? E o Veranópolis. Muito bem, tá aí, então, como é que foi a fase classificatória. E ontem nós tivemos o Grêmio, encerrou essa partida com um time totalmente em reserva. Até o técnico era reserva, Caliandra. Porque assim, o Renato, né, como ele falou aí na última entrevista do Grenal, ele tá doente, então ele preferiu não ir até a Pelotas, né? Ficou em Porto Alegre e agora a equipe deve retornar à capital para ir fazer a preparação para os jogos que vão acontecer nesse fim de semana. Foi bastante contestado em relação a essa não ida do Renato para Pelotas, assim como também a utilização de alguns jogadores que, para muitos torcedores, né, não deveriam estar em campo, deveriam utilizar outros, mas o Renato aí é um técnico que, vamos assim por dizer, agora ele tem o curso da CBF, né, então ele deve saber o que está fazendo, porque se não souber vai ficar um pouquinho complicado. Bom, mas o auxiliar técnico do Renato que comandou a equipe de ontem falou depois do jogo e já destacou como é que está a expectativa para enfrentar o Juventude, como a Caliandra falou, já no próximo fim de semana que deve acontecer esse jogo. Vamos acompanhar como é que foi essa entrevista. A campanha muito boa, nós temos um aproveitamento excelente, fizemos 29 gols nessa fase, tomamos um gol, quer dizer, realmente é uma campanha excelente. Agora, de nada vale isso se nós não continuarmos a vencer. Temos agora jogos mata-mata e temos que agora descansar hoje. O pessoal que está lá em Porto Alegre já está treinando a todo vapor, agora descansar e pensar no jogo de sábado ou domingo, não sabemos ainda, com o Juventude. Muito bem, olha, a gente vai destacar também aqui, ó, as equipes de Pelotas. Pelotas tinha 2 equipes na divisão principal e nem lá nem cá, não caíram e também não vão para frente. O Pelotas e o Brasil ficaram ali, né? Ficaram, né, na parte ali intermediária. Olha, eu acho que foi as duas equipes de Pelotas. Foi um bom resultado aí para o município, né? Vamos por assim dizer. Mas eu acho que assim, o Pelotas e o Brasil, quem é ali da década de 90, 80, sabem a força que esses 2 clubes tinham aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que, se o pessoal aí não deve saber, mas o primeiro campeão do Gauchão foi o Brasil de Pelotas. Então, assim, é uma equipe já de tradição, que muitas vezes passou por um momento conturbado. Eu acho que o Brasil de Pelotas se renasceu também em relação a uma tragédia de um acidente de ônibus que teve alguns anos atrás. Então, aí para o município aí é uma grande vitória das equipes. Mas, infelizmente, aí quando se trata de gauchão, a gente não vê muito brilho das equipes por causa da dupla Grenal. Então, eu acho aí que o gauchão fica um pouco prejudicado para as equipes do interior que não conseguem mostrar o seu futebol por causa de Grêmio e Inter. Muito bem, vamos voltar lá para o Jornal Digital, Marcão, porque é o seguinte, tem mais destaque, tem imagem do futsal. O Atlântico vai fazer mais um treino? Isso, mais um jogo treino, por quê? Porque agora o Galo não tem mais o que jogar, né? Porque a LNF começa só no próximo mês e a estreia vai ser contra a Intel, então é o primeiro jogo do Quequé diante do seu ex-clube. Então, assim, o Atlântico aí segue na preparação, vai ter aqui um jogo treino nessa sexta-feira, às 18 horas, no Caldeirão do Galo, contra o São Lourenço. É uma equipe que está aí finalizando a sua preparação para a divisão especial do futsal catarinense. Vamos ver aí se o Galo consegue vencer. Muito bem, tem informação de velocidade. Tem, porque pilotos aqui da região participaram de mais uma competição no último fim de semana e, olha, teve medalha aqui para os pilotos de Erechim, de Barão de Cotegipe. Então, todas as informações você pode conferir no nosso jornal impresso e também no site do Jornal Bom Dia. São esses os destaques do esporte hoje, Caliandra? São esses, nós voltamos amanhã. Obrigado. Agora a gente traz as informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Nesta quinta-feira, o ar frio de origem polar vai ganhar força sobre grande parte da região sul do Brasil.
Por isso o dia promete ser de sol entre muitas nuvens em todo o estado do Rio Grande do Sul, também sobre áreas do oeste e sul de Santa Catarina e oeste do estado do Paraná, incluindo a região de Foz do Iguaçu. Mas sobre essas áreas, as temperaturas vão ficar mais baixas. Os ventos que sopram do mar vão se intensificar e provocar chuva frequente sem aberturas de sol sobre a região de Florianópolis, Vale do Itajaí e também sobre a região de Curitiba. Mas sobre essas áreas, chove até com no máximo moderada intensidade. Nas outras áreas do estado do Paraná, o dia fica com bastante nebulosidade e pode chover a qualquer hora, mas sem risco de chuva forte. A mínima prevista em Porto Alegre é de 15 graus, 17 graus em Florianópolis, a máxima não passa dos 17 graus em Curitiba e dos 23 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. Olha, o nosso programa Bom Dia Notícias está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Obrigado a você que comentou, compartilhou a nossa transmissão. Você pode rever este programa e outros da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com. Também nos nossos perfis sociais, no Facebook Jornal Bom Dia, no nosso canal do YouTube da TV Bom Dia, tá bom? Eu quero lembrar que hoje o programa Bom Dia Entrevista vai ter um horário especial, às 5 da tarde, ao vivo aqui pela TV Bom Dia, um programa Bom Dia Entrevista especial para você. Não às 8, às 5, hoje, especialmente nesse horário, tá bom? Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.